Que haja luz. O Messias. No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Este é o momento onde o Messias foi criado, a luz do mundo. O Criador viu que a luz era boa e a separou das trevas. O que você vê relatado no livro de Gênesis é a criação da terra, a criação do mundo, a criação de todas as coisas. A luz foi a primeira a ser criada. A luz não é o próprio Criador. Veja que ele disse haja luz para que ela passasse a existir. Então ela não existia. A luz foi criada. E lembre-se que a Bíblia tem uma linguagem alegórica. Ela tanto é literal, como também pode ser uma linguagem poética. A interpretação pode ser de várias maneiras. No meu ponto de vista, o livro de Gênesis tem várias interpretações e todas corretas. E a interpretação que eu vou dar é a interpretação espiritual do que o Criador fez aí em Gênesis 1, no verso 1 até o verso que eu li. O que foi que o Criador criou? Que luz era essa que ele criou, viu que era boa e separou das trevas? Vou levar para o lado espiritual da coisa e explicar. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Em quem que estava a vida? No Criador. No Criador estava a vida. E essa vida é a luz dos homens. Veja que tem uma separação entre o Criador e a própria luz. O Criador é um, a luz é outra. Em Gênesis você vê que o Criador criou a luz. Então, por isso que o Criador é chamado de Pai das Luzes, ou Pai da Luz. Porque antes da luz existir, ele já era o Criador de todas as coisas. Ele já era o Eterno. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa é a versão NVI da Bíblia. Verso 5 do capítulo 1 de João. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Se as trevas não a derrotaram, é porque houve batalha entre a luz e as trevas.
mas as trevas não conseguiram derrotar a luz. Está muito claro aqui na versão NVI da Bíblia. Então houve uma batalha entre a luz e as trevas. Mas quem é a luz? A luz não é o Criador. O Criador criou a luz. A luz foi criada pelo Criador. O princípio da criação é a própria luz. Ela foi a primeira a ser criada. Só havia trevas, mas o Criador criou a luz, né? E as trevas não conseguiram derrotar a luz. Então elas tentaram derrotar a luz, mas não conseguiram. O que João capítulo 1, verso 5 está relatando? A rebelião de Satanás e os seus anjos contra o governo do Criador. Essa foi a luta entre a luz e as trevas. Foi isso que aconteceu. João não era essa luz, ele era testemunho dessa luz, e ele estava testemunhando. E ele diz no verso 9 do capítulo 1, que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, verso 10 do capítulo 1 de João, na versão internacional, NVI. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veja que o Criador fez a luz. Em primeiro lugar, ele criou a luz. E através da luz, o Criador criou todas as outras coisas. Mas primeiro ele criou a luz. A luz não é o Criador, mas foi criado por ele. E através da luz, ele criou as outras coisas. Aí aqui no capítulo 1 de João, em todo o texto, nós vemos que existe alguém que é a luz. Todas as coisas foram feitas por intermédio da luz, por intermédio da palavra. E no verso 10 você vê a explicação. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos do Criador. Então, vamos lá. Você vê, verso 18 do capítulo 1 de João. Ninguém jamais viu o Criador, mas o Filho único que está junto do Pai o tornou conhecido. Mas ninguém viu o Criador. Está muito claro aqui no verso 18 de João 1. Então, quem foi que veio no mundo? Quem é que era a luz, que foi a primeira a ser criada? A luz foi criada. Ela existe antes dos tempos eternos, existe antes da terra. Mas a luz foi criada e todas as demais coisas foram criadas através da luz. E depois dela, primeiro foi a luz. E a luz veio na terra. Que luz foi essa que veio na terra? Veio para o que era seu. Por que era seu? Porque foi criada através dela mesma, da própria luz. Então era seu, né? Então quem é essa luz que veio na terra para o que era seu, mas os seus não receberam? Essa luz é o Messias. Essa luz é o Salvador. Ele é a luz. Ele se intitula a luz. E se ele diz que é a luz do mundo, e a Bíblia fala que a luz foi criada, o Criador criou a luz, né? E o Messias está falando que ele é a própria luz, então ele está se referindo ao quê? Ele foi o primeiro a ser criado, o primeiro que nasceu do Criador, que foi feito pelo Criador. Pelo inefável, pelo indizível, pelo inenarrável, o Ial. Ele foi criado pelo Criador, ele foi o primeiro a ser criado. Ele se intitula essa luz que foi criada, a primeira coisa a ser criada nos céus e na terra foi a luz. Depois vieram as outras coisas. Então você vê que o Criador criou a luz primeiro e o Messias diz que é a luz do mundo. Aqui em João 8, verso 12, você vê escrito: falando novamente ao povo, o Messias disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Veja que o Messias se auto-intitulou a luz do mundo. Então, ele é a luz, e a luz teve um começo, foi criada pelo Criador. O Criador é que não tem começo nem fim. Mas o Messias, ele tem um início, não tem fim, mas tem um início. Ele foi criado, ele nasceu do Criador, assim como nós nascemos. A diferença é que ele nasceu primeiro do que todos. Por isso, o Criador o amou primeiro, porque ele passou a existir primeiro do que todos. E em Apocalipse 3,14 também diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Criador. Né? O princípio da criação na sua Bíblia está de Deus. Eu o chamo de Criador. Então, quem é que estava falando com João aqui em Apocalipse 3, verso 14? Era o Messias. E o Messias disse: olha, João, escreve para o anjo da igreja de Laodiceia que eu, que sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Criador, estou dizendo: olha, eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. E por aí vai. Então o Messias se auto-intitulou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. E autodenominou 3 coisas. Né? Então, qual foi o princípio da criação de Deus, do Criador? Foi a luz. O princípio da criação do Eterno foi a luz, foi a primeira coisa a ser criada. E o Messias, em João 8, verso 12, se intitula a luz. E em Apocalipse 3,14, ele mais uma vez afirma que ele é o princípio da criação do Criador. Ele é aquela luz que foi criada, que nasceu do Criador. E existem vários outros versículos que afirmam coisas desse tipo, como João 14, 28. Vocês deviam se alegrar porque digo que vou ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. É maior do que eu. No próximo vídeo explicaremos por que ele disse: eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? O que significa?